Olá, tudo bem com vocês? Estamos de novo aqui no Na Cozinha, né? E hoje, antes de mais nada, aquece o seu forno a 180 graus, porque a receita de hoje é uma receita RFG. É uma receita rápida, fácil e gostosa. Para a receita de hoje, a gente precisa preparar nossa mise en place. Não sabe ainda o que é mise en place? Então eu tenho aqui no canal um vídeo que explica direitinho o que é uma mise en place, tá certo? Então, assim como eu já fiz a minha mise en place, faça a sua para que a receita saia mais rápido, mais fácil ainda, porque já está tudo perto de você, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para que esse biscoito saia maravilhoso é peneirar a farinha de trigo. É aí, em média, 3 xícaras de farinha de trigo, equivalente a 330 gramas de farinha de trigo, tá certo? Ah, mas aí eu não tenho balança, certo? Mas você já tem uma medida, 3 xícaras de farinha de trigo em média, tá certo? Então, ó, a gente vai peneirar essa farinha. Vai peneirando aqui aos poucos. Até que a farinha esteja toda peneirada, tá certo? Pronto, farinha peneirada. Agora a gente vai adicionar o fermento e o açúcar, tá certo? O fermento tem aqui equivalente a 1 colher de fermento. Fermento químico mesmo, desse que a gente compra em mercado, que utiliza para bolo. E o açúcar mesmo que você tem em casa, certo? Açúcar cristal, equivalente aí a 3 colheres de açúcar cristal. Agora, a gente utiliza uma pitada de sal. Essa pitada, ela é considerada quando você junta os 3 dedos, tá? Esses 3 dedos aqui, ele equivale a uma pitada de sal. Ah, mas eu só pego com esse. Na gastronomia, não é considerável que você coloque uma pitada de sal, saia correto, com 2 dedos. O certo é com os 3, porque cria uma cavidade entre eles, né? Então, nesse azinho, você pega uma quantidade mais certa para uma pitada de sal, tá? Então, ó, uma pitada equivalente com os 3 dedinhos, né? Agora, a gente vai acrescentar aqui 2 gemas de ovos, tá? Só a gema. Duas colheres de manteiga, tá? De preferência sem sal. Ah, mas eu não tenho manteiga, posso utilizar margarina? Pode, eu acredito que não vai ter problema, tá certo? E agora, o equivalente a 1 xícara de nata, né? Se o biscoito é de nata, a nata tem que estar bem presente aqui. Então, 1 xícara, equivalente a 1 xícara de nata, tá? Lembrando que todos os ingredientes devem estar em temperatura ambiente. A gente vai utilizar também uma geleia que você encontra em casas de produtos naturais, tá? Então, uma geleia light, né? Bem mais fit. Então, ela não tem um teor de açúcar muito grande. Porque, como eu disse a vocês que a receita de hoje é rápida, hoje a gente não vai fazer nenhuma geleia nem compota. A gente já tem ela pronta. Ah, mas eu não tenho, não comprei, não me preparei. Não importa, não precisa, tá? Porque o próprio biscoito é maravilhoso sempre. É só um acompanhamento, caso queira, tá bom? Se não quiser, eu vou mostrar uma técnica aqui pra vocês também, que a gente vai utilizar um garfo para fazer, para deixar ele bem mais bonitinho. E aí sim ele pode ser servido dessa forma, ou com um cafezinho no chá da tarde, ou com um chazinho, né? De preferência aí, se você conseguir um chazinho de gengibre e limão, é maravilhoso, tá certo? E mel.
Então vamos lá. Agora a gente vai incorporar aqui todos os ingredientes na massa. Até que a massa junte tudo. E aí a gente vai trabalhar com a massa aqui na bancada, tá certo? Juntamos aqui, agora a gente vai trabalhar com as mãos, tá? Incorporando a massa com o restante dos ingredientes, tá? Então, nesse movimento aqui, a gente vai dar uma leve sovada para unificar os ingredientes. E trazer a massa aqui para a bancada para que a gente faça a sova dela, tá? E assim até que a massa fique lisinha para poder a gente trabalhar, colocar no formato. Lembrando que o nosso forno ele já está sendo pré-aquecido a 180 graus, tá? Então, ó, para sova, sempre com o punho, tá? Puxa, vai. Puxa e vai. E é assim que se faz a sova, também utilizada para pão, tá? Então é a mesma coisa. Até que a massa fique bem lisinha. Vai aí mais ou menos de 5 a 10 minutos, tá? Então, ó, a nossa massa já chegou, tá? A gente vai voltar ela pro bowl, tá bom? Que agora a gente vai untar a forma e fazer os formatos dos biscoitos de nata, tá certo? Eu tô utilizando essa forma aqui, é uma forma grande, tá? E essa forma, se você não tiver ela nesse formato, nesse tamanho, você pode utilizar a forma que você tiver, tá bom? Porque essa daqui é maior, então cabe bem mais. Se você não tiver, se o forno for menor, ou se você não tiver uma desse tamanho, você pode utilizar a que você tiver, que também dá certo. Então, ó, com um pincel, com uma mão, ou como eu já ensinei aqui antes no vídeo do bolo, né? Você pode pegar um guardanapo e untar a forma com manteiga ou margarina, que também dá certo. Pode ser com a mão, pode ser com guardanapo, não tem problema, tá? Eu é porque como eu tenho um pincel, eu utilizo ele, mas se você não tiver o pincel em casa, não tem problema, faz como você desejar. Forma untada, agora a gente vai pegar um pouquinho de farinha de trigo para polvilhada. Então, polvilha com farinha de trigo. Depois que você perceber que toda a forma foi untada, você junta o restante, tá? Sempre dá uma batidinha. Porque você não quer que essa farinha que restou interfira na sua receita, tá bom? Agora a gente vai trabalhar com o biscoito do formato que você achar melhor, tá? Eu vou utilizar aqui um formato de bola, tá? Que você faz na sua mão mesmo. Você pode colocar um pouquinho mais achatado, tá? No formato que você achar melhor. Fazendo um pouquinho grande, mas também se faz o tamanho que você achar melhor, tá? O formato é você que vai decidir. Esses formatos
eu estou utilizando para que a gente utilize com a geleia, tá? Caso você não tenha geleia em casa, você pode fazer nesse formatinho aqui, ó, menor, tá? Vem com o garfo e dá uma prensada. Isso aqui vai dar um formato ao seu biscoito, tá? E ele vai ficar bom também. Vamos fazer outra. Faz uma bolinha pequena e com o garfo, ó, dá uma passada e aí dá essa marquinha aqui. Então, ó, eu fiz de vários tamanhos, de várias formas, né? Porque aí a gente pode brincar com esse biscoito. Então, lembrando, faz nesse formatinho, caso não tenha a geleia para acompanhar. Caso tenha, você faz assim, porque a gente utiliza a geleia por cima, tá bom? Então agora, a gente vai, como o forno está pré-aquecido, a 180 graus, né? Vai ficar lá em torno de 25 minutos a meia hora, tá bom? Então sempre de olho, porque depende muito do seu forno. Então o seu forno pode ser mais rápido ou mais lento, então sempre ficar de olho, tá bom? Aproveitando, enquanto o nosso biscoito está no forno, dá uma sua joinha aqui no nosso vídeo, compartilhar com os amigos, com os familiares, né? E aproveitar para se inscrever caso você ainda não seja inscrito. E se for e gosta, dá o seu comentário aqui se você fez essa receita e se deu super certo. Então depois de 30 minutos dentro do forno a 180 graus, o nosso biscoito de nata está pronto. Com uma faquinha de mesa normal, essas que a gente tem em casa, a gente vai abrir, certo? Esses maiorzinhos, fazer um buraquinho aqui no meio. Ó. Veja que ele fica bem soltinho. Esses pedacinhos que a gente vai tirando, a gente vai comendo, porque ninguém é obrigado, né? Agora, como a geleia, como eu falei pra vocês, certo? Essa geleia aqui é uma geleia natural, bem pouquinho açúcar, light, e com uma colherinha. Quem tiver bico de confeitar, utiliza, tá bom? Mas aqui eu vou colocando na colher para vocês perceberem que pode ser assim. Então a gente vem com uma geleia do jeito que você quiser, a geleia do que você achar melhor. Ó, que delícia, né? Vamos abrir mais uma aqui. Esse aqui, ó, a gente com a ponta da faca a gente faz esse furinho e é aqui que a gente deposita a geleia, tá? E assim a gente vai fazer com todos, tá bom? Então finalizamos os nossos biscoitos de nata, né? Então ele fica nesse formato, aqueles que eu falei pra vocês, ó. Passa o garfinho, ele fica nessa altura, tá? Então ele pode ser comido assim também, normal, sem a geleia ou a compota. E a com geleia e compota, né? Fica maravilhoso também. Então fica a critério de como vocês vão utilizar para comer, né? Então, chegou aquela hora mais difícil que a gente tem, que é a hora de provar. Então eu vou provar primeiro esse que não tem a geleia nem compota, embaixo ele fica douradinho, ó. Eles desmancham na boca. Agora vou pegar esse bem recheadão, ó. Maravilhoso. Nossa, muito bom. Então, eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje, biscoito de nata, que é uma maravilha, vai muito bem com café, com leite e também com chá de gengibre, limão e mel, fica maravilhoso. Eu espero que vocês experimentem em casa, tá? Caso algum de vocês façam essa receita, comenta aqui embaixo ou me procure nas redes sociais e me marca que eu quero ver, tá bom? Então, por hoje é só. Valeu, até a próxima!